Muito se tem falado sobre um sintoma que tem se apresentado frequente durante a infecção do coronavírus humano, que é a anosmia, perda do olfato. Porém, o que é a anosmia? O que é a hiposmia? Vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto hoje. Pois bem, o vírus do coronavírus humano, ele faz o quê? Ele pode fazer um dano ao neuroepitélio olfatório, que são as células responsáveis pela identificação dos cheiros e dos aromas, que ficam na porção superior e atrás do nariz. Então, esse neuroepitélio olfatório é quem é capaz de identificar esses cheiros. Então, como o vírus faz um dano nessas células, ele pode gerar uma reação inflamatória intensa, dificultando, na verdade, a percepção do olfato. Só que em alguns casos o dano é tão intenso que dificulta a renovação dessas células, ou seja, a neurogênese subsequente. Então, em algumas pessoas, esse dano, ao invés de ser só temporário, como é relatado na maioria dos casos, ele pode ser um dano mais prolongado, em alguns casos até permanente. Quanto é o tempo que a gente verifica que é habitual dessa perda do olfato? O que a literatura refere pra gente é que o tempo de perda, de dificuldade de percepção do olfato seria de 7 a 14 dias. Mas em alguns casos é um pouco mais prolongado. Acima de 4 semanas a gente refere como uma perda de olfato prolongada. Então, alguns estudos falam que após 4 semanas, 50% vai ter 100% já estar recuperado, sem sintoma nenhuma, sem nenhuma sequela. 40% vai começar a melhorar sua percepção auditiva, ter uma melhora após 4 semanas, e 10% não vão ter melhora nenhuma do quadro. Mas o conhecimento que a gente tem a respeito do coronavírus ainda é limitado. A gente não tem muitos estudos mostrando como vai ser o comportamento do epitélio olfatório ao longo do tempo. Então, a tempo prolongado, a gente ainda não tem muitos estudos conclusivos. O que a gente sabe, o que a gente tem de conhecimento é a relação a outros vírus respiratórios, que também podem dar anosmia, acredite. Então, em relação a outros vírus respiratórios, como é que é o comportamento da anosmia? Então, de 1 a 2 terços, a recuperação até 1 ano e meio. Em alguns casos não, realmente pode ser permanente. Mas a boa notícia é que realmente a maioria dos casos recupera 100%. Como é que eu devo proceder? Antes de 2 semanas, não existe medicação específica para fazer. Para outros vírus, antigamente a gente usava corticoide, a gente tinha algumas outras manobras que poderiam melhorar o quadro. Para o coronavírus, não se mostrou eficiente. Após 2 semanas, o que é que a gente recomenda? A gente recomenda a gente treinar esse nervo para identificação dos cheiros, a gente fazer o treinamento olfatório. Tá certo? Mas em alguns casos específicos a gente indica algumas medicações, então cada caso é importante ser avaliado diretamente e individualmente. Então é isso. Então hoje em dia a gente já tem uma percepção melhor, já temos uma difusão de conhecimento melhor em relação a esse assunto. Então, basicamente é isso. Se você apresentou perda súbita do olfato, provavelmente, durante esse período de pandemia, provavelmente pode estar relacionada à infecção pelo coronavírus. E a boa notícia é que a maioria dos casos vai ter resolução completa em até 2 semanas, tá certo? Mas se não tiver em até 2 semanas a resolução completa, em até 1 ano e meio, haverá essa diminuição da inflamação do epitélio olfatório e a perspectiva é de que haja uma resolução desse quadro. Mas é importante manter um acompanhamento com o especialista, que ele vai indicar um questionário adequado, um treinamento olfatório adequado para poder acompanhar melhor esse sintoma. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, estamos aqui, tá certo?